Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No episódio de hoje nós vamos falar sobre estruturas de condução da planta, jovens, ou seja, como eu vou conduzir minha planta frutífera para que ela siga o caminho dela de vida, né? Nós já falamos de todo o plantio, desde da concepção dele, da parte estratégica, de como preparar o terreno, a efetuar ele, os tratos pós-plantio para a planta sobreviver ao estresse do transplante. E agora nós temos de pensar como nós vamos cuidar dessa planta, como que a gente vai estruturar ela para que ela venha produzir muitas frutas. E esse momento é importante, na verdade, lá no planejamento lá atrás, nós definimos o que? As estruturas, a forma que eu vou conduzir a planta, que eu vou formar ela. Em muita literatura o pessoal fala as podas de formação, eu gosto de usar o termo estrutura de condução, que eu vou conduzir ela a formar um esqueleto, uma estrutura mais condizente com a minha estratégia. A condução da planta é o que? Eu vou formar o esqueleto dela, eu vou estruturar ela, eu vou dar a ela um corpo forte, robusto, eficiente na emissão de galhos produtivos e que aguenta altas cargas de frutífera, bom? Então, para fazer isso, eu preciso levar algumas coisas em conta. Vocês vão ver e eu vou repetir outras vezes os pontos que nós temos de observar para podar uma planta, para que ela cresça, né? Eu direciono o crescimento dela. E é muito importante eu entender o vigor, eu entender o hábito de crescimento natural da planta e da onde sai a produção, do tipo de galho que vira flor, que sai a gema florífera. E a partir disso eu estruturo a planta, conduzo ela de uma forma que eu vou maximizar isso aí. Eu vou conduzir ela de forma que eu favoreça, que seja muito fácil para a planta ela emitir galhos com gemas floríferas, que por consequência vão virar fruto. Então, o que eu tenho de observar? Em relação ao vigor, é o grau de vigor que a planta tem, então se ela é muito vigorosa, mediano, pouco. Lembrando que vigor é a vontade da planta crescer. O tipo de madeira é importante eu ver também, se é uma planta de madeira mais firme ou mais mole, aguenta ou não altas cargas, né? Por exemplo, a temoia, a caqui, tem madeira mais mole, então a planta racha muito fácil. Eu vou precisar escorar. O abacateiro, dependendo da forma que eu conduzir ele, eu preciso escorar. O hábito de crescimento também, né? Plantas têm hábito trepador, como a videira, o maracujá, o kiwi. Eu preciso dar um suporte para a planta. Não posso deixar o fruto crescendo rente ao chão, porque aumenta a chance de doenças e eu perco qualidade. Eu vou ter de dar um suporte para essa planta e eu estruturar a planta em cima do suporte. E o hábito de florescimento, principalmente se ela vai florescer em ramos do ano, que são ramos que crescem na estação, ou seja, a planta iniciou o ciclo ali no inverno, o galho vai crescendo e vai vindo flor. Um exemplo disso é a própria goiabeira. A goiabeira floresce em galho do ano. E plantas que podem florescer em galhos de ano, né? Galho de um ano, a gente fala de um ciclo. E elas florescem nos galhos que cresceram na estação passada, no ciclo anterior. Então é o galho já maduro. E isso é importante eu ter em mente porque muda totalmente a forma de eu podar a planta no futuro e a forma que eu tenho de estruturar ela. Porque aí eu tenho de deixar espaço para ter galho velho e galho novo. Então é muito importante esse tipo de coisa. Bom, ponderando essas coisas, aí a gente vai escolher os sistemas de condução para plantas trepadeiras. A gente tem algumas alternativas, né? As principais são as espaldeiras, que elas simulam uma cerca. Tá? No caso da videira, a gente vai usar uma espaldeira com 3 arames. No primeiro arame a gente faz a condução da videira e os 2 arames que sobram é para amarrar os ramos, para ficar na vertical. No maracujazeiro, a espaldeira que usa, a gente fala que é o cordão único. É um cordão, né? Quem escutou o podcast da semana passada, eu falei de maracujazeiro e expliquei como a gente monta a condução em cordão único. Mas, dando uma pequena pincelada, é um fio de arame na parte alta, eu conduzo a planta ali e ela vai soltando os ramos e os ramos vão caindo, formando uma cortina, tá? A videira pode ser conduzida dessa forma também. No caso da videira, eu tenho uns cultivos em Y, que nós falamos, ou em V, que ele é muito similar à espaldeira, só que eu abro outra dimensão, abro mais um espaço para a planta crescer, e tenho o sistema em carramanchão ou latada, né? Que a planta ela vai ser
ser conduzida na horizontal, então ela vai crescer até uma altura e de lá eu tenho uma treliça de arame ou outra estrutura que a planta vai crescendo e vai se apoiando lá e a produção fica literalmente pendurada, caída ali pra gente pegar, né? Então vai estar a uns 2 metros de altura mais ou menos, 1,80 m, depende da altura de quem trabalha ali. E há outros sistemas, principalmente para videira, que a gente consegue trabalhar bastante, mas não são tão utilizados aqui no nosso país. E as plantas lenhosas, a gente tem alguns sistemas principais, né? A base de toda a poda, de todo o sistema de condução, ela é pautada no sistema de líder central. Então, o líder central é o quê? Eu tenho um tronco principal e desse tronco principal, desse líder, saem os galhos de produção, ou saem os braços que vão segurar o galho de produção. Então, aqui, jovens, já vem uma terminologia, né? Normalmente, quando nós falamos de condução, a planta ela fica organizada em tronco principal, pernadas, que são os galhos que vão segurar os braços, e dos braços que vêm os galhos de produção. Normalmente, na literatura clássica, são essas as terminologias que nós utilizamos. Então, tronco, que é o que sai do solo, nós vamos trabalhar as pernadas, que são estruturas de sustentação firme, depois os braços, que é o que vai segurar a produção, os galhos produtivos. Mas em todos os sistemas a gente usa as terminologias. Estava explicando o líder central. O líder central, ele já sai o tronco de uma vez, aí ele pode vir ou o braço, que ali eu vou encher ele de esporões, dardos e galhos produtivos, ou do próprio líder pode sair o galho produtivo de uma vez, tá bom? Então ele adianta. E por que ele é a base? Porque o outro sistema mais utilizado e bem difundido na fruticultura é o sistema em taça. O sistema em taça ele vai seguir essa ordem: tronco, pernada, braço e galho produtivo. E o grande macete da taça, dependendo do tipo de planta, né? A gente tem a taça tradicional que segue isso aí, então bem robusta, uma estrutura bem forte, mas a gente já tem a taça moderna que nós falamos. E da bifurcação do tronco, nós já formamos os braços de uma vez em vez de formar pernada, tá? A gente vai formar pernada quando? Quando a planta tem madeira mole, então eu preciso ter um esqueleto mais forte para essa planta, ou quando é uma planta de crescimento lento, porque quando eu podo, eu acelero o crescimento da planta, e aí eu vou formar ela mais rápido. Quando eu não tenho essas duas características, eu posso formar dos braços para adiantar a produção, e aí eu ganho tempo. E aí para cada braço, eu vou simular um líder central. O líder central, para quem ainda não captou, ele é basicamente igual uma planta de café, um pinheirinho, que ele sobe reto e os galhos de produção tá lá. Eu fazendo os braços dessa forma, a gente tem um sistema multi-eixo que nós falamos, ou multi-líder, que a gente vê nas literaturas. Para cada planta, eu vou ter de 3 a 6 líderes ali. Às vezes eu tenho um espaçamento muito grande, a gente já falou de como definir espaçamento. Para ocupar esse espaço, eu preciso de vários eixos saindo da mesma planta. E aí fica muito fácil organizar. Por isso eu falei que a base dos sistemas de poda mais moderno é o líder central. Tanto para a formação da taça com pernada, como a taça moderna que eu já formo direto nos braços, se nós nos orientarmos pelo líder central, sempre vamos ter uma alta insolação, uma boa condução da planta, uma boa arquitetura. Por quê? Todos os sistemas de condução, eles priorizam a entrada de luz na planta. Beleza, jovem? A outra taça que nós temos é a taça de crescimento livre, ou seja, eu vou deixando a planta crescer e de tempo em tempo eu vou fazendo uma intervenção na poda que vai favorecer a entrada de luz. Então, normalmente eu vou tirar o galho central para que entre luz e eu vou formando a planta no formato de taça. Hoje em dia não é tão recomendado, a gente usa para sistemas mais antigos ou plantas que realmente o espaçamento é tão grande que não vale a pena ficar intervindo, como as castanhas. O próprio abacateiro em sistema antigo de condução era isso aí, mas hoje, no meu ponto de vista, não vale mais a pena. É melhor já conduzir ela mais aberta, porque favorece os tratos lá na frente. Eu vou diminuir bastante os conceitos de poda ali. Vou diminuir bastante as operações de poda pesada lá no futuro. Outro tipo de sistema que tem, que é uma modificação da taça, né? A taça tem o grande problema dela ser tridimensional, então são plantas com um volume de copa considerável, que dificultam principalmente a entrada de luz, né? Por mais que nós vamos sempre conduzir em taça aberta, fazendo as podas, favorecendo isso, eu tenho mais galho crescendo. São sistemas bidimensionais, né? Que a gente vai trabalhar a planta num plano. Se a gente pensar na taça, ela é um 3D, toda copa de planta ela vai ter uma altura, uma largura e uma profundidade.
profundidade. Quando eu tiro uma dimensão, eu vou ter uma altura e uma largura, que seriam os sistemas em Y ou V. Da mesma forma que a uva, eu consigo conduzir plantas lenhosas dessa forma. E aí, como eu vou conduzir a partir do tronco principal, eu puxo duas pernadas, ou até uma ali, que aí seria o líder, né? A partir do eixo principal, eu puxo duas pernadas, cada uma vai ser um líder, e a planta ela fica mais plana, ela fica mais aberta, mais fácil de eu trabalhar, né? Pêssego é muito utilizado, ameixa é muito utilizado dessa forma. Então facilita demais a forma de conduzir, a forma de condução, tá ok? Tirando isso, nós temos alguns outros sistemas, né, que seriam os sistemas em palmetas. Para vocês entenderem meu sistema, pegue a mão de vocês e olhe ela. A gente vai conduzir a planta basicamente dessa forma. Ela vai ser como a sua palma da sua mão, bem ramificada e bidimensional também, né? A profundidade que tem, a gente pode considerar que é desprezível ali em relação à condução em taça. Mas são sistemas mais utilizados lá fora. No Brasil, não conheço muitas plantas conduzidas dessa forma. E o que está vindo na moda hoje são os muros frutais. São conduções de planta, normalmente em alta densidade, que faz com que se pareça um muro, uma cerca viva ali, entre aspas, bem entre aspas, essa cerca viva, que eu conduzo a planta num sistema estilo líder central, só que uma muito perto da outra e com galhos de produções curtos, para eu maximizar isso aí e diminuir madeira. São sistemas bem modernos, estão sendo desenvolvidos e sendo trabalhados dessa forma aí, para ter altas produtividades. Então, jovens, uma pequena revisão. Os sistemas de condução da planta servem para eu dar uma estrutura a ela, né, formar o esqueleto dela, favorecer a entrada de luz, maximizar a produção de galhos floríferos, né, de gemas floríferas, e os principais utilizados no Brasil, né, são as conduções de plantas trepadeiras, é a espaldeira e a latada, e para plantas lenhosas nós temos as taças, que vai ser a clássica, a moderna e a de crescimento livre, os sistemas de líder central, que é a base de tudo, e os sistemas em dois cordões, o bidimensional, que vai ser os Y da vida aí, tá? E tudo isso tá caminhando para um sistema de muro frutal, beleza? Então por hoje é só, jovens. Gostaria de convidar vocês a seguir o Tatu no Instagram, no Facebook, no LinkedIn como Pedro Peixe, no TikTok também. Tá um pouquinho devagar, mas tá indo. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para nós ou manda um DM no Instagram, que é a forma mais rápida de eu conversar com vocês. E lembre de compartilhar esse episódio com seus coleguinhas, com as pessoas que vocês sabem que são interessados em fruticultura. Isso ajuda demais o Tatu aqui. Então, um abraço e até semana que vem.